Olá galera do canal Rumo Eletricista. Esse papo de domingo hoje tá meio que é um papo de domingo mais sério, tendo em vista que eu me acidentei na quinta-feira à noite. Era por volta das 10h30, tava quase terminando meu trabalho, entendeu? Então eu tive esse acidente, que eu vou explicar já já em breve como tudo aconteceu. Então não deixa de curtir o canal, não deixa de se inscrever e nos apoiar aí. Então galera, a semana tava indo bem, vários trabalhos que eu fiz durante a semana. Tava uma coisa boa, uma coisa sadia, tranquila. Só que também no meu outro trabalho, né, eu falei que eu quase não vou falar dele aqui, mas infelizmente por causa dessas questões que acarretaram no acidente, eu vou ter que dar uma pincelada e falar sobre o que a gente faz, porque isso influenciou na minha vida fora dele. Então, não deixe de assistir o vídeo, porque vou falar sobre essas questões, né, sobre o trabalho, sobre o acidente, sobre o uso de API. Então, aí como eu falei, a semana estava indo tranquila, bem, muitos trabalhos, muita correria, como de sempre. Entendeu? Eu terminei de fazer um trabalho cedo de manhã com o cliente, à tarde fui trabalhar e chegando lá no trabalho a gente vimos que tem uma máquina que ela é responsável pela área de congelado da empresa, entendeu? Ela que faz a função de manter os balcões congelados funcionando, ilhas congeladas funcionando. Só que esse equipamento ele trabalha sob pressão 24 horas por dia, trabalha com um gás, que é o NR22, que é o R22 no caso, né, que a gente fala como. Então, e a gente está acompanhando ele um tempo que a temperatura está alta, a temperatura de descarga. Quando isso acontece, geralmente é porque o resfriador está obstruído. Tem muita sujeira no resfriador, ele não está conseguindo fazer a troca de calor e acontece esse evento. Então, um amigo já tinha falado comigo antes, né, o colega de trabalho lá, ele é o mecânico responsável pela essa parte, falou para mim que quando chegasse na quinta-feira a gente faria esse procedimento, porque o procedimento que fizeram anterior no surtiu efeito e estava muito alta a temperatura. Claro que eu sempre fiz isso, eu tenho 9 anos de empresa, quase 8 anos de manutenção e eu sempre fiz esse procedimento, sempre fiz. Quando tinha mecânico, quando não tinha mecânica de refrigeração, isso foi sempre uma preocupação nossa. E esse procedimento que a gente fizemos é abrir esse resfriador, ele tem uns furinhos nele que a gente passa um vergalhão e esse vergalhão é o que desobstrui qualquer sujeira que tiver. E nele tinha muita lama, muitas coisas, então devido ao calor, essa lama resseca, fica dura, parece que é uma pedra, um concreto, entendeu? E não tem outro jeito de fazer a manutenção se não usar a furadeira. Então a gente pega o vergalhão, pega a furadeira e vamos revezando. Hora ele fica na furadeira, hora eu fico na furadeira e um fica guiando esse arame para que não aconteça nenhum acidente, para que não aconteça nenhuma coisa grave, entendeu? Até por causa disso mesmo, é questão de segurança, a gente tá ali fazendo isso aí, e faz tranquilo, calmamente, sem nenhuma coisa, correria nem nada, mas infelizmente nesse dia, nessa quinta-feira, às 10h30, talvez muita pressão que a gente está sofrendo na cabeça, muita pressão que ele está sofrendo, por ele estar às vezes chateado porque o maquinário foi limpo e não foi limpo adequadamente. Então a gente começamos a fazer essa desobstrução, né? Estava quase acabando o trabalho. Ele forçou, foi forçando, a gente foi forçando para poder desobstruir. E por incrível que pareça, o vergalhão deu uma dobrada. Nisso que ele dobrou, ele escapou da minha mão, que eu estava guiando. Eu faço esse movimento para poder ajudar o vergalhão a guiar. Ele pegou todos os furinhos. Então aconteceu. Ele bateu, voltou, deu, balançou e como a furadeira estava ligada, ele amassou. Quando ele amassou, ele já escapou da minha mão e bate aqui nos dedos. E deu aquela imagem feia, aquela coisa feia. E aí, na mesma hora paramos, eu saí pulando de dor, porque doeu bastante. Eu entrei em estado de choque, eu quase que desmaiei mais 2 vezes, a pressão abaixou. Então eu fui tirar a luva. Quando eu tirei a luva, meu susto maior foi isso, eu vi o dedo roxo, uma bola, falei, pronto, meu Deus, quebrei o dedo, o que eu vou fazer, E meu pai esse dia tava falando comigo, né? Foi na sexta-feira, ele falou, ó,
Isso acontece porque quando a gente toma um choque, a adrenalina vai lá em cima lá e nosso cérebro pensa sempre no pior. Entendeu? No caso ali no meu, ele pensou que eu tinha quebrado o dedo, perdido o dedo e né, entra um monte de coisa na cabeça. Então fui lá, subi pra área que tem acima da onde a gente está trabalhando, lavei a mão, botei a mão na água gelada, entendeu? E isso era 10 e pouco, quase na hora de eu ir embora trabalhar. Aí, embora bater o ponto pra vir embora pra casa. Então, o que aconteceu? O que de fato não veio ser uma coisa mais grave? Eu estava com a luva. A luva não é aquela luva que a gente faz esse trabalho de vergalhão, que é a luva de couro, a gente fala que é a luva de eletricista, né? Raspa de couro. Não era essa luva, era uma luva simples. Entendeu? Mas essa luva, por ela ser uma coisa mais. Que a gente não dá valor assim, é uma luva simples, coisa e tal, mas ela segurou o baque, e acredito também que foi Deus também que ajudou muito. Então, aí tá o valor do você usar o EPI na hora certa, entendeu? A gente estava com abafador por causa do barulho, é muito ruído. Então a gente usa abafador, usa uma luva, entendeu? E essa luva salvou meus dedos. Então, a gente. Ele pensou que tinha quebrado meu dedo, ele foi desesperado também. Eu peguei, bati meu ponto, vim pra casa. Cheguei em casa, fiz uma. Botei gelo, fiz uma. Enrolei ele, enfaixei ele pra no dia seguinte procurar o hospital, porque não teria como condição. Dor eu não estava sentindo porque não sei o motivo, não tive dor, então isso também ajudou eu a falar, pô, não tá quebrado, não tá doendo, entendeu? Só tá mesmo roxo e inchado. Tomei um remédio que eu tô acostumado a tomar pra enxaqueca, porque a cabeça tava doendo, a cabeça tava explodindo devido a esse susto todo, devido a essa adrenalina toda, a cabeça explodindo. Eu jantei, fui dormir e acordei ontem, sexta-feira, fui no hospital. Cheguei no hospital, graças a Deus vazio, fui muito bem atendido. Tinha dois ortopedistas nas salas, entendeu? Tinha uma pessoa na minha frente, ele me medicou, mandou tomar 2 remédios para poder, quando fosse fazer o raio-x, não sentir a dor. Então eu tomei 2 injeções, uma de Voltaren e outra de Pirona, nas partes lá traseiras, lá no glúteo, que o pessoal fala. Então fui pro raio-x. E o pensamento que, meu Deus, o que vai ser, como é que vai ser? Porque eu não tinha noção nenhuma. A gente sabe que essas coisas geralmente acontecem uma tragédia. Eu às vezes tenho que fazer cirurgia, tenho que fazer um monte de coisa, então sempre pensando, porque essa mão é a mão que eu uso e eu pensando bastante. Então começou o procedimento do raio-x, eu fiz o raio-x todinho e voltei para a sala do médico. Chegando lá, o médico falou para mim assim, você não tem nada quebrado, nada fora do lugar. Isso, cara, bateu em mim com um alívio. Eu só pensava, Deus, muito obrigado, Deus. Porque só pode ter sido Deus mesmo, que aliviou a batida, o acidente. Porque se todo mundo vê, todo mundo vai falar que os dedos ficaram fora, que estava ruim. Então ele pegou, me liberou, né, dali, me passou uma medicação que é um anti-inflamatório, estou tomando, de 8 em 8 horas, e me deu 5 dias de atestado, para poder descansar, para poder entendeu, não forçar a mão, para poder ficar em repouso, porque nós sabemos o que acontece, né, com essas questões. Então o que eu falo para vocês? Independente da área que você trabalha, sempre trabalhe com cautela, com cuidado, e sempre usando um equipamento, entendeu, um EPI. Se você opera máquinas, entendeu, opere as máquinas com cuidado. Se você está em casa operando uma faca de cozinha, umas coisas, sempre com cuidado, porque não adianta. Não adianta estar com a cabeça cheia, querer fazer as coisas correndo, que isso sempre vai causar um acidente. Então, aqui fica meu conselho. Usem o EPI, por mais que você não goste, por mais que é chato, por mais que é pesado, por mais que atrapalhe algumas coisas, mas sempre use o EPI porque ele vai salvar a sua vida e vai salvar a sua... no caso, na minha mão, eu fui salvo por causa disso, graças a Deus, que eu estava usando a luva. Então, é isso que eu deixo para vocês de alerta. E no mais, a mão tá aqui, ó. Com certeza vou me recuperar nesses 5 dias. Entendeu? Agradeço a Deus por cada um que se preocupou, mandou mensagem para mim. E tamo junto. Tenham uma ótima semana e um ótimo final de domingo. E um forte abraço a todos.